Agora, bora falar de alimentação. Segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. E quando a gente fala em doce, hein? Açúcar. A vida pode ser doce em vários sentidos. Os alimentos também. O uso de açúcar é controverso, cheio de polêmicas. Pode ou não adicionar açúcar em tudo, no suco, no leite? E quais os tipos de açúcar existentes no mercado, hein? Sobre isso, nós vamos falar com a nutricionista Thaís Alvim, que está aqui no Momento Total. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. E eu falo com você de um grande vilão. E aí, eis a questão. A gente pode usar o açúcar ou não? Quais são os malefícios, os benefícios do açúcar no dia a dia da nossa vida, hein, Thaís? Então, vamos lá. A gente tem vários açúcares que são extraídos da cana-de-açúcar, né? A gente começa com o açúcar mascavo, que ele tem um teor de pureza muito importante, que teoricamente ele tem quantidades significativas de cálcio e ferro. Mas não é por isso que a gente tem que usar o açúcar mascavo como fonte desses nutrientes, né? Depois do açúcar mascavo... A gente tem o cristal. A gente tem o demerara. O açúcar ele demerara... parece, isso que eu ia falar, eu sempre confundi. Na hora que a gente foi colocar aqui a mesa, ele lembra muito o cristal. Ele passa por um refinamento que o açúcar mascavo não passa. Então, ele preserva um pouco mais das vitaminas e dos minerais. E qual a diferença entre demerara com o cristal? O cristal, tão parecidos. Ele já faz um refinamento maior e ele perde 90% dos nutrientes. Tanto o cristal quanto o refinado. A ressalva é que o refinado, ele ainda tem aditivos que deixam ele bem clarinho, que é o enxofre. Então, tem esses aditivos químicos. E há tanta polêmica também entre o refinado e o cristal. Qual usar, né? Em relação a benefícios. No caso aqui, porque na maioria das casas nós temos ou o cristal ou o refinado, né? Muitas vezes nós não temos o temerário nem o mascavo. Qual que a gente deve evitar, então, entre os dois aqui? Evitar o refinado. Por quê, Thaísa? Porque ele passa por esse processo de refinamento que perde 90% dos nutrientes e ainda tem aditivos químicos. Então, ele é mais prejudicial à nossa saúde. Mais prejudicial à saúde. Aí seria o cristal. Aí seria o cristal. Mas se a gente pudesse escolher, vamos ficar, então, com o demerara, que ele preserva mais nutrientes. O demerara é fácil de encontrar no mercado? Super fácil. Preço acessível? Preço acessível. A gente encontra com a facilidade que a gente encontra o refinado e o cristal, mas com essa importância de preservar os nutrientes. Muda o sabor? Porque eu nunca provei o demerara. Ele tem um sabor bem longe de melado, né? Então, o mascavo, ele já lembra muito rapadura, né? O demerara não faz essa conotação tão forte com a rapadura. A não ser que ele demore um pouquinho mais para adoçar, porque os cristais dele são grandes. Então, deixar ele um pouquinho mais para conseguir fazer esse adoçante. Tá certo. Nós temos aqui o açúcar de coco. E aí? Também não conheci o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele tem sido muito utilizado hoje para diabéticos. Porque o açúcar de coco, ele tem menos glicose do que os demais açúcares. Então, o índice glicêmico dele é muito baixo. Então, ele pode ser utilizado com cautela por pessoas diabéticos e pela população geral, porque ele tem um índice glicêmico baixo que, teoricamente, não leva a diabetes, doenças cardiovasculares e promove mais o emagrecimento. Então, a gente trouxe para você de casa os tipos de açúcar que nós temos no mercado, os mais usados. Nós temos mais açúcares também. A gente também tem o adoçante, que não está aqui, que também é muito utilizado, principalmente para quem tem diabetes ou para quem quer fugir do açúcar. Agora, vamos para um bate-bola. Em casa, para meninada, qual açúcar desses que estão aqui que eu posso usar e a quantidade? Demerara. É indicado? É indicado porque não vai preservar um pouco o sabor do alimento e a criança não vai ficar, tá com gosto de rapadura todo o alimento. A quantidade por dia? Todos os açúcares, a quantidade é meio quilo por mês, por pessoa. Então, uma família de 4 pessoas usar 2 quilos de açúcar no mês. Para quem está fazendo dieta, qual açúcar é indicado aqui? Açúcar de coco. E se não tiver açúcar de coco, pode ser o adoçante? Pode ser o adoçante. A quantidade é similar entre os dois? Preferir os adoçantes naturais, o esteviosídeo. E se não for o esteviosídeo, um que tem um sabor residual menos amargo é a sucralose. Fugir de sacarina, ciclamato de sódio. Por quê? Porque eles têm muito sódio e eles criam um depósito no sistema nervoso central. Agora vamos lá. Leite, suco, a gente deve acrescentar o açúcar ou deve tirar? Evitar acrescentar. Preferir o açúcar da frutose, da fruta, né? E a gente vai adaptando o paladar. Não é retirar de uma vez, mas é utilizando cada vez uma menor quantidade para novamente ter a sensibilidade com o doce das frutas. E falando de malefícios do açúcar, o que ele pode causar em excesso, quando usado em excesso no nosso organismo? Todas as doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, diabetes,
pressão alta e, a longo prazo, insuficiências cardíacas. Agora, deixa eu te contar uma coisa, né? O açúcar é algo vital para muita gente, né? Tem muitas pessoas que não conseguem ficar livre do açúcar. Como fazer uma substituição que seja saudável, que a pessoa não sofra tanto, para que ele tenha necessidade, né? Dar aquela saciedade que ele está comendo algo que tem açúcar, algo doce. Exatamente. Na verdade, a gente tem que ter prazer com a alimentação. Então, vamos fazer escolhas inteligentes. Um dia que a gente tiver uma necessidade muito grande de uma sobremesa, a gente evitar colocar açúcar no café, evitar colocar açúcar no leite, nos sucos, né? E deixar mais para o final de semana. Não fazer uma restrição de açúcar e sobremesa, porque a gente precisa disso também para a sensação de felicidade, né? Então, vamos fazer essas escolhas, né? E no dia que a gente optar por uma sobremesa, então eu já comi minha sobremesa, agora eu vou diminuir o açúcar. Até que a necessidade de açúcar para cada pessoa difere, porque a gente tem um paladar distinto do outro. Sem dúvida nenhuma. Agora que o açúcar é gostoso, numa segunda-feira, então, a alfarroba, falando de açúcar, ela também substitui bastante chocolate e é mais benéfica, não é? Mais benéfica, ela tem quase que 90% mais de fitoquímicos do que o cacau, 70%, 80%. Então, é importante porque ela tem esse atrativo para a saúde cardiovascular. Eu estava lendo a respeito, né? Minha mãe também é nutricionista e na sua área a gente tem muitas curiosidades. As crianças, principalmente, a educação começa desde a base. Se você começar a tirar o açúcar, deixar tudo com menos açúcar, no futuro ela terá uma prevenção maior em relação a doces, ao excesso de açúcar no dia a dia, na rotina dela, não é? Então, às vezes, por exemplo, fazer um suco, misturar com uma fruta que esteja mais doce, né? Se a laranja não estiver tão docinha, colocar uma fatia de mamão, um pouquinho de banana, né? E a gente ter essa sensibilidade com os doces das frutas. O açúcar pode, mas não em excesso, mas não né? em excesso. Tá certo, está dado o recado. Eu conversei aqui um bate-papo gostoso e muito informativo sobre o açúcar nessa segunda-feira e para toda a vida. Gente, vamos maneirar, tirar o pé do acelerador aí, né? Nada de excesso, né, Thaís? Nutricionista Thaís Alvim nos prestigiando. Muito obrigada e um ótimo dia. Muito doce da sua vida, mas com menos açúcar. Com menos açúcar. Tá certo. Um beijo pra você. Tchau, tchau.